Vamos falar sobre a graça de Deus. Todos nós sabemos o que é iniquidade, que o modo do demônio operar neste mundo se dá através da iniquidade. Mas o que seria o contrário da iniquidade? Qual seria o modo de agir de Deus? Eu chamo o modo de agir de Deus de graça, que é o modus operandi de nosso Senhor Jesus, que é a graça que vem de Deus. Com humildade eu digo: não é possível medir a graça de Deus. Não por mãos humanas, não por números, não por tamanho. Por exemplo, a minha filha de 1 mês de idade, que apesar de ser tão pequena, é uma graça de Deus muito grande em minha vida. E se fosse possível medir a graça de Deus, provavelmente eu seria um anão. A graça de Deus sempre agiu na história da humanidade. Não se conhece a graça de Deus do dia para a noite. Aquele que acha que conheceu a graça de Deus em apenas um dia ou na primeira oportunidade, em um só retiro, não conhece o que é verdadeiramente a transformação que é a graça de Deus. E aqueles que acham que estão salvos somente por uma palavra, por apenas dizer sim a Cristo, este nunca conheceu a Cristo de verdade e muito menos a graça que ele transmite. Não é possível conhecer a graça de Deus do dia para a noite, por maior que tenha sido a experiência de conceber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo necessita de transformação. Ele precisa de tempo para agir no coração. E mesmo que Deus venha preparar aquela alma durante muito tempo anteriormente para alcançar aquela graça naquele dia daquela conversão, aquilo é só o princípio do caminho que aquela alma terá que trilhar para construir uma história com o Espírito Santo e viver pela graça. Então, a graça de Deus, ela é como um casamento que ganha força com o tempo e beira a eternidade. Então, mesmo que o tempo de vida seja curto aqui neste mundo, é possível que uma pessoa tenha a graça de Deus durante todo o seu tempo de vida. Uns vão ter mais tempo na graça de Deus, outros vão ter menos tempo na graça de Deus. E não necessariamente aquele que teve mais tempo de graça de Deus foi aquele que teve a graça de Deus em maior intensidade. Então, a graça de Deus também não se mede pelo tempo, porque algumas pessoas vão ter um tempo de vida muito curto, mas a graça expressa de Deus em sua vida foi tamanha e grandiosa, como é o caso do Beato ou Carlos Acutis, que teve uma vida curta, mas uma graça de Deus muito grande. Enquanto outros vão ter 80 anos de vida, 60 anos de vida, mas apenas parte de suas vidas foram vividas pela graça. E mesmo que ele viva toda a sua vida dentro da graça de Deus, talvez ela ainda não se manifeste de maneira sobrenatural. Porém, o que eu posso dizer é que é impossível viver a graça de Deus sem ter transformações visíveis e invisíveis na sua vida espiritual. A graça de Deus ela age pelo tempo, e mesmo todo o tempo de vida humana não é capaz de conceber 1/3 do que é a graça de Deus. Até porque a graça de Deus ela não foi criada para ser vivida aqui nesta terra. Porque a graça de Deus é apenas uma forma de nos preparar para encontrar ao céu. Porém, podemos conceber uma graça muito sobrenatural de acordo com a vontade de Deus e da comunhão que temos para com Ele. Alguns, então, vão ter uma experiência muito maior e franca na graça de Deus, mesmo que em uma vida curta, pois experimentaram o amadurecimento da fé através da graça encontrada. Olhando para a história da igreja, podemos ter um pouquinho da dimensão do que é a graça de nosso Senhor, pois, através do povo de Israel, através da história de salvação da humanidade, através dos testemunhos dos grandes santos que há em nossa Santa Igreja. Então, a graça de Deus não é só uma experiência, mas ela é uma realidade. Então, a gente não pode encarar a graça de Deus como se fosse algo invisível, mas ela é uma experiência que se dá na nossa realidade de transformação, de modo de agir, estilo de vida e também nas graças espirituais que recebemos de nosso Senhor, que é a purificação da alma, a libertação dos pecados. Então, é movida por sinais visíveis e também por sinais invisíveis, e não apenas de milagres ou testemunhos. Então a graça de Deus não é só uma experiência, mas é uma realidade. E para alguns de nós, a graça se torna o motivo de vida, a razão da nossa existência. Mas só o motivo, mas todo o sentido e também ela entra na história de salvação da nossa alma.
A graça de Deus é a bússola que conduz o homem para a sua salvação. Então a salvação, ela é individual. Então o plano de Deus para cada um é individual e deve ser vivido de maneira individual. As mudanças, as consequências e a maneira de lidar com o pecado e penitência de cada um. E mesmo tendo diversas pessoas, diversas religiões e pensamentos, aqueles que encontram a graça de Deus serão levadas para um fim e um caminho único. Então a graça de Deus nos leva a um único caminho de salvação ligado com a Igreja Católica. A graça de Deus pode agir de diversas formas, em diversos lugares, em diversas pessoas. Então a graça de Deus não se restringe à religião, a pensamento. Deus pode agir sobre o mundo em qualquer momento, em qualquer circunstância e utilizando o meio que ele achar necessário. Então a graça de Deus ela também não se restringe a ambiente, a espaço e a pessoas. Só será fiel a Deus quem encontrar a fé em Cristo em seu coração e seguir abandonando a realidade do mundo e ao pecado. Então, algumas pessoas, em sua ignorância, acabam achando que encontrou a graça de Deus, que está repleto do Espírito Santo, que a vida dele foi mudada em poucas oportunidades e, como um fogo de palha, se esquece disso e volta para a realidade do mundo. Então, para a graça de Deus agir, é preciso fidelidade, correspondência, adequação espiritual, respeito aos mandamentos, obediência, conhecer o Espírito Santo e experimentar sua graça dia após dia para ser transformado e ter um diálogo, amizade com Deus que torne isso possível e buscar claramente os sacramentos da igreja para se manter firme e nutrido na fé. E assim por diante, crescendo nas virtudes, na graça por graça, a fé, esperança e também alcançar a salvação.